Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 13 de junho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Antônio de Pádua. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Na Via Ardiartina, a 7 milhas de Roma, Santa Felícula, mártir. Morte no século IV. Em Alexandria, no Egito, o beato Aquileu, bispo, insigne na erudição, na fé, na vida e virtudes. Morte no ano 312. Em Nicósia, na ilha de Chipre, São Trifílio, bispo, que defendeu vigorosamente a verdadeira fé nicena e, como escreve São Jerônimo, foi o orador mais eloquente do seu tempo e admirável comentador do Cântico dos Cânticos. Morte no ano 370. Nos Abruzos, região da Itália, São Seteu o Peregrino, bispo de Amiterno, que, no tempo em que os lombardos invadiram a região, acusado falsamente de sublevar a cidade, foi por eles condenado à morte e afogado no rio. Morte no ano 600. Em Alexandria, no Egito, Santo Eulógio, bispo, célebre pela sua doutrina, a quem o Papa São Gregório Magno escreveu várias cartas, escrevendo sobre ele: e não está longe de mim quem está unido a mim. Morte no ano 607. Em Limoges, na Aquitânia, atualmente na França, São Salmódio, eremita. Morte no século VII. No território de Lyon, na Gália, também na atual França, São Ramberto, mártir, que, sendo de ilustre família e dotado de nobres virtudes, foi tão odiado por Ebroíno, chefe do Palácio Real, que este o enviou para o desterro e finalmente o mandou matar com um golpe de lança. Morte no ano 680. No Vale de l'Arboust, nos Montes Pirineus, também na Audier na França, Santo Aventino, eremita e mártir, que, segundo a tradição, foi morto pelos mouros. Morte no século VIII. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, São Fândila, presbítero e monge, que, durante a perseguição dos mouros, no tempo do rei Mohamed I, foi decapitado em ódio à fé cristã. Morte no ano 853. No mosteiro de Claraval, na Borgonha, região da França,
o beato Gerardo, monge, irmão de São Bernardo, que, apesar da escassa cultura, tinha uma grande inteligência e discernimento espiritual. Morte no ano 1138. Em Hue, no Anon, hoje no Vietnã, os santos Agostinho Phan Viel e Nicolau Bui Viet, mártires, que, depois de terem pisado a cruz, constrangidos pelo terror, quando recuperaram a consciência, desejosos de expiar a sua culpa, pediram imediatamente ao imperador Minman que fossem novamente julgados como cristãos, por isso, esquartejados vivos num barco, alcançaram as alegrias celestes. Morte no ano 1839. Em Naumowice, cidade próxima de Grodno, na Polônia, a beata Maria Ana Bernaca, mãe de família e mártir, que, no regime de ocupação militar da sua pátria, durante a guerra, se ofereceu aos soldados para substituir sua nora que estava grávida e, imediatamente fuzilada, recebeu a palma gloriosa do martírio morte no ano 1943. Santo Antônio de Pádua, de 1195 a 1231, é um santo venerado pela Igreja Católica. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX em 30 de maio de 1232. Seu dia festivo é comemorado no Brasil e em Portugal em 13 de junho. Fernando de Bulhões, conhecido como Santo Antônio, nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195. Filho de Martinho de Bulhões e Maria Teresa Taveira, desde pequeno acompanhava os pais nas celebrações na Catedral de Lisboa. Formação religiosa. Com 15 anos, Santo Antônio ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora, onde iniciou sua formação religiosa. Em seguida foi estudar no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde recebeu sólida formação filosófica e religiosa. Em 1220, Santo Antônio é ordenado sacerdote. Nesse mesmo ano, se sensibiliza ao ver os despojos dos frades franciscanos que são venerados no mosteiro de Santa Cruz após serem martirizados numa missão no Marrocos, na tentativa de evangelizar os mouros. Resolve se juntar à ordem dos franciscanos e recebe o hábito de São Francisco no convento de Olivas, em Coimbra, com o nome de Frei Antônio. Inicia uma missão para o Marrocos, mas após um ano de catequese nesse país, teve de deixá-lo devido a uma enfermidade e seguiu para a Itália. O dom da pregação. Em 1221, Santo Antônio viaja para Assis a fim de participar do capítulo da Ordem dos Franciscanos. Em 1222 é convidado para a ordenação sacerdotal em Forli, quando faz um sermão revelando o grande dom da oratória e seu profundo conhecimento da Bíblia. Em seguida, foi designado para difundir e evangelizar a doutrina na região da Lombardia. Em 1224 foi indicado por São Francisco de Assis para lecionar teologia na Universidade de Bolonha. Em seguida, foi enviado para a França, onde lecionava nas universidades de Toulouse, Montpellier e Limoges. Em todos os lugares que passou as suas pregações encontraram forte eco popular, pois lhe eram atribuídos feitos prodigiosos que contribuíram para o crescimento de sua fama de santidade. No final de 1227 Santo Antônio retornou à Itália e até 1230 atuou como ministro provincial em Milão e em Pádua. Participou do capítulo geral em Assis, onde assistiu o traslado dos restos mortais de São Francisco, da igreja de São Jorge para a nova basílica. Ainda em 1230, Santo Antônio solicitou ao Papa dispensa de suas funções no cargo provincial, para dedicar-se à pregação e contemplação, permanecendo no mosteiro que havia fundado em Pádua. Entre 5 de fevereiro e 23 de março de 1231, prega os sermões da Quaresma. Serve de mediador junto à prefeitura de Pádua, que resulta em um decreto que tornou menos cruel a condição dos que deviam e não conseguiam pagar suas dívidas. Em maio abençoa a cidade de Pádua. Com uma saúde precária, Santo Antônio recolheu-se ao convento de Arcela, perto de Pádua, onde escreveu uma série de sermões para domingo e dias santificados. Santo Antônio faleceu em Pádua, Itália, no dia 13 de junho de 1231. Em 1263, seus restos mortais foram levados para a Basílica de Santo Antônio de Pádua, construída em sua memória. Milagres de Santo Antônio. Os milagres de Santo Antônio, ainda em vida, lhe valeram a canonização,
em 13 de maio de 1232, apenas 11 meses depois de sua morte, pelo Papa Gregório IX. Um dos milagres de Santo Antônio é relatado quando o Frei pregava aos hereges em Rimini, na Itália, e estes não quiseram escutar e deram-lhe as costas. Sem desanimar, Santo Antônio vai até a beira do rio e continua pregando, momento que ocorre um milagre, quando vários peixes se aproximam e colocam a cabeça fora d'água em ato de escuta. Os hereges ficam tão impressionados que logo se converteram. Esse milagre é citado em várias publicações, entre elas, um sermão de Padre Antônio Vieira que é considerado uma obra-prima da literatura portuguesa. Outro milagre de Santo Antônio é aquele que ele salva o pai da forca. Conta-se que estando o Frei a pregar em Pádua, sentiu que sua presença era necessária em Lisboa. Recolhe-se a seus aposentos, e cobre a cabeça em silêncio e reflexão. Ao mesmo tempo, se encontra em Lisboa, onde seu pai tinha sido condenado pelo homicídio de um jovem. Este, ressuscitado pelo Frei, afirma a inocência de seu pai. Após ver seu pai inocentado, Santo Antônio subitamente volta para Pádua e recomeça sua pregação. Nesse ato, ocorrem dois fatos miraculosos em um só: esteve em dois lugares ao mesmo tempo e provou o poder de reanimar os mortos. Outro dom de Santo Antônio só foi revelado após a sua morte, como havia pedido ao Conde Tiso, que o acolheu em sua casa em Pádua. Certa noite, ao ver alguns raios de luz saindo das frestas da porta do quarto, o conde se aproximou e olhou pela fresta. Compreendeu que se tratava de um milagre ao ver a Virgem Maria entregando o menino Jesus nos braços do frade. Enquanto ainda observava, o menino desapareceu. Saindo do quarto e percebendo que o conde havia presenciado a cena, pede a ele que só conte o visto após a sua morte. Por esse fato, o santo passou a ser representado carregando nos braços o menino Jesus. O dia de Santo Antônio. O dia de Santo Antônio é comemorado em 13 de junho, data de sua morte, e faz parte das comemorações juninas. A veneração ao santo é difundida nos países latinos, principalmente em Portugal e no Brasil. No Brasil, Santo Antônio é conhecido como Santo Casamenteiro, sendo o Dia dos Namorados comemorado no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio. Nesse dia, são realizadas simpatias para o santo, com orações e pedidos de casamento. Oremos, ó grande e bem-amado Santo Antônio de Pádua, vós, cuja virtude angélica atraiu do céu em vossos braços o doce Jesus, dignai-vos, suplico-vos, tomar sob vossa proteção poderosa meus negócios e toda a minha vida, persuadido como estou que mal algum me sucederá, enquanto estiver sob vossa guarda. Sim, protegei-me, defendei-me, e sou um pobre pecador. Recomendai minhas necessidades e apresentai-vos como meu medianeiro a Jesus, a quem tanto amastes, para que, por vosso mérito, ele aumente minha fé, console-me nos trabalhos, livre-me de todo o mal, e não me deixe sucumbir na tentação. Ó Deus Todo-Poderoso, livrai-me de todo o perigo do corpo e da alma, para que, ajudado continuamente por vós, possa viver piedosamente e santamente morrer. Assim seja. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Procurando um martírio corajoso, tu deixaste teu querido Portugal. Foi na Itália, porém que generoso, te doaste de outra forma sem igual, dando aos pobres o pão da caridade. Também deste o pão espiritual. Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, tu que levas o menino Jesus, intercede por nós, nos abençoa, traze a nós o esplendor de tua luz. Descobriste a pobreza
mais sublime vocação. Encontraste na alegria do Evangelho a beleza para a tua pregação. Salve Antônio entre os pobres pequenino, és tão grande pela tua intercessão. Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, tu que levas o menino Jesus, intercede por nós, nos abençoa, traze a nós o esplendor de tua luz. Sacudindo a poeira das sandálias contra os que não te queriam escutar, encontraste nos peixes teus ouvintes. Um profeta não pode se calar. Ainda hoje anuncias a palavra pela tua santidade exemplar. Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, tu que levas o menino Jesus, intercede por nós, nos abençoa,